Eu quero ler um texto da palavra, que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos estar refletindo sobre essa perícope. Eu vou inicialmente ler apenas o versículo 1, e à medida que a gente for refletindo nessa palavra, nós estaremos lendo paulatinamente outros versículos. Vamos estar falando sobre o tema oração. Oração. Vamos falar sobre oração a partir de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus ensinamentos sobre esse assunto. Amém? É o versículo 1, capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra do nosso Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. Meus amados, me chama muita atenção essa passagem, em primeiro lugar, pelo fato de que nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu uma vida de intensa oração. Ele viveu durante toda a sua vida e especificamente no seu ministério em constante oração. E ninguém pense que nosso Senhor Jesus era uma pessoa desocupada. Seu ministério foi muito trabalhoso, foi muito intenso, foi muito produtivo, é e sempre será o melhor de todos os ministérios, que foi feito completa e 100% debaixo da vontade do Pai, da vontade de Deus. E ele orava, ele pregava, ele ministrava, ele curava enfermos, ele ajudava as pessoas, ele combatia o mal, ele expulsava demônios, ele fazia coisas extraordinárias. Era muito trabalhador e muito ocupado. Mas as suas ocupações, o seu trabalho, a sua dedicação, em nenhum momento interferiu na sua vida de oração. Há passagens outras na Bíblia que diz que ele se retirava para lugares desertos a fim de orar. Que antes de tomar decisões sérias e importantíssimas na sua trajetória, ele antes orava. Na escolha dos 12 apóstolos, durante toda a sua vida, ele esteve orando. E o que nos chama a atenção nessa passagem é que, quando se diz de uma feita, porque era algo comum na vida do Senhor, ele estava orando em certo lugar e terminou. E quando ele terminou, os seus discípulos, um deles, lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. O que me chama a atenção, irmãos, é que antes mesmo do discípulo perguntar isso a Jesus, pedir isso a Jesus, o Senhor já estava ensinando, porque o seu exemplo era o maior ensino. Curioso que esse discípulo não pede ao Senhor: ensina-me a pregar, ensina-me a teologia, ensina-me o conhecimento de Deus mais profundamente. Embora tudo isso seja muito importante, eles aprenderam com o mestre. Mas ele pede: ensina-nos a orar, porque ele viu Jesus orando. Talvez esse seja o primeiro passo que nós precisamos ter. Seja você pastor, diácono, líder ou não, o primeiro passo é mostrar na vida como nós realmente temos uma vida de oração com Deus, uma vida de comunhão com Deus, intensa. Os discípulos pedem para que ele ensine a orar. Então a oração se aprende. A gente não nasce sabendo. Alguém pode sim desenvolver-se, crescer e aperfeiçoar-se na maneira de se relacionar com o Senhor por meio da oração.
por meio do diálogo com Deus, porque a oração é relacionamento. Oração eu não entendo como sendo um passe de mágica, como se conta nos contos de fada por aí afora. Oração é um relacionamento com Deus e que nos leva a um aperfeiçoamento na nossa comunhão com o Senhor. E eu acho muito importante isso porque eu fiz seminário, eu estudei seminário por 5 anos, eram 4 anos o curso, mas houve contratempos, e continuo estudando a palavra de Deus, estudando teologia, doutrina, assuntos e mais assuntos, ouvindo e vendo pregações. E quando eu estive no seminário, a gente tem muitas cadeiras e muitas disciplinas, mas eu me lembro que não existia uma disciplina que deveria ter existido, não sei se hoje em dia, nas faculdades teológicas, é tratado esse assunto, que seria a teologia bíblica da oração. Se ensina muito, se ensina doutrinas, se ensina deontologia, cristologia, eclesiologia, escatologia, mas eu não vi ainda a teologia da oração. E os mestres ensinavam e ensinam muito bem, porém não se ensinou no seminário oração. Não se levou a sério a questão da oração. E eu me lembro que alguns mestres mais piedosos oravam antes de pelo menos iniciar a aula, mas muitos outros sequer faziam isso. Isso nos dá a entender, irmãos, que me parece que a oração fica sendo relegada a segundo plano no campo acadêmico, e isso não deveria existir. Eu penso seriamente que nós deveríamos repensar, porque o que faz uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que ora. Deus nos concedeu 2 meios de graça: a palavra e a oração. A palavra, o primeiro meio de graça, tem sido, graças a Deus, o foco de muita atenção ao longo da história da igreja. Mestres e mais mestres se levantaram e construíram e edificaram catedrais de sistemas teológicos de conhecimento divino, muito amplos e muito profundos. Mas a oração parece que fica sempre em segundo lugar. E deveríamos pensar e refletir sobre isso, porque João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E ele se preocupou não só em orar, mas em ensinar os seus discípulos. E Jesus, nosso Senhor, é o Filho bendito de Deus. É aquele que nasceu imaculado, sem pecado, e viveu uma vida sem pecado. É aquele que viveu sempre fazendo a vontade do Pai. E ele, mesmo sendo perfeito Cordeiro de Deus, não deixou de orar. Ele dependia inteiramente de estar conversando com o Pai, ao ponto de muitas vezes passar um momento de crise em oração. E o momento de maior crise na oração que ele passou foi no jardim de Getsêmani, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E em muitos momentos, tanto orações faladas como comportamentais do nosso Senhor, ele nos mostrou e nos falou a maneira correta de orar. E eu, francamente, abertamente falo aos irmãos que muitos dos cristãos, de nós cristãos, não estamos sabendo orar como convém. Por isso devemos louvar a Deus por a palavra que Paulo disse, né? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Porém, isso não é uma legitimação para negligenciarmos o aprendizado da oração. E quando os discípulos chegam para o Senhor e diz: ensina-nos a orar, totalmente dependentes dele, ele ensina. Ele começa a falar. E ele diz: quando orardes, dizei. Então cita a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, todos os irmãos conhecem muito bem, né, que nos foi ensinado desde antes da nossa conversão, caso você tenha sido um católico romano, né, aprendeu a essa oração desde cedo.
Mas eu entendo que Jesus não nos deu essa oração apenas para repetirmos ela como uma poesia que se repete sem a intenção de compreendê-la. Ele nos deu essa oração como uma direção, é um presente dele para nós. E ele nos ensina dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, na oração, em primeiro lugar, vem nosso Pai, vem Deus. Note que ele diz, primeiro, a vontade de Deus. Primeiro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é aí que está, porque muitos de nós, às vezes, oramos querendo que a nossa vontade seja feita no céu, quando, na verdade, devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra. Então, nós é que devemos nos submeter aos desígnios divinos. E muitas vezes é doloroso fazer isso, porque nós achamos que o melhor é aquilo que está dentro do nosso coração, quando na verdade o melhor é aquilo que está no dentro do coração do Pai. Então Jesus nos ensina primeiro Deus, primeiro o centro de tudo é o nosso Criador, é o nosso Senhor, é Ele. Quando nós nos submetemos a Ele, aí sim nós estaremos realmente no centro de sua vontade. Então depois é que vem as nossas necessidades. Primeiro, as prioridades divinas. E as nossas necessidades, Jesus diz, vocês devem orar por elas. Vocês devem orar pelo material, pelo físico e pelo espiritual. Vocês devem orar por o pão de cada dia, por o perdão dos seus pecados e por não cairmos em tentação. Então, Jesus nos ensina a orar nos 3 tempos. Ele diz que orarmos pelo hoje, o pão nosso de dia, dá-nos hoje, o presente. Ele nos ensina a orar pelo passado, dizendo, perdoa-nos os nossos pecados, os erros que cometemos atrás, como nós perdoamos aqueles que cometem erros contra nós. E ele diz, não deixe cair em tentação, pelo futuro. Não permita que eu venha cair amanhã, mas estar de pé para a tua glória e para o teu louvor. Então entenda, o nosso Deus, ele habita a eternidade. Nós somos temporários. Nós temos um ontem, um hoje e um amanhã. Mas ele habita a eternidade. Por isso nós devemos pedir a ele que ele cuide de nós no ontem, no hoje e no amanhã. Mas eu quero, dando continuidade rapidamente aqui em minhas palavras, para não me estender muito, Jesus continuou dizendo para eles o seguinte, disse-lhes ainda Jesus, verso 5, qual dentre vós tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Essa parábola que nosso Senhor Jesus fala, a parábola do amigo importuno, ela é muito promissora para nós, porque Jesus está usando o exemplo do menor para o maior, tá? É o exemplo do menor para o maior. Ele está falando aqui de amigos. E me parece que nesse momento aqui, a amizade deles estava correndo um certo perigo, porque um deles importuna e o outro está chateado dentro de casa. Não é para menos, porque Jesus fala de um amigo que procura o outro à meia-noite. Eu não sei se você já procurou o seu vizinho à meia-noite, ou seu amigo à meia-noite, para pedir pão emprestado, ou se você já foi, a irmã aí, ou alguém, procurar a sua vizinha à meia-noite para pedir uma xícara de açúcar. É um caso incomum, é um caso incomum. Ele vem à meia-noite, uma hora imprópria, e vai bater a porta do amigo. Note que Jesus está falando aqui em termos de oração. Ele vai bater a porta do amigo, ele vai chamar o amigo, ele insiste para que o amigo venha atender-lhe. E esse amigo diz, amigo, eu não posso, eu já estou deitado aqui. É curioso que naquela época, meus irmãos, as casas das pessoas mais pobres
Muitas delas só tinham um cômodo. E quando o pai de família, à noite, se trancava, ele estendia o leito, que era uma espécie de divã ou de uma cama conjunta, onde toda a família se deitava junta. Então deitava-se o chefe de família, a esposa, os filhos, e às vezes eles criavam uma cabritinha ou algum animalzinho que também ficava dentro de casa. Então era muito dificultoso ele se levantar para abrir a porta, porque ia acordar todo mundo, ia mexer com todo mundo na casa. E aí ele está em uma condição desfavorável, o amigo bate a porta e certamente ele está chateado. O termo grego usado no original aqui desse amigo significa dizer que ele estava não só importunando, ele estava sendo muito chato. Ele estava sendo muito infeliz em seu posicionamento. Mas ele não desiste. E Jesus diz: qual é o amigo que fazendo isso e o outro não lhe responde lá de dentro, não me importunes, mas digo-vos que se ele não se levantar para dar por ser seu amigo, fará por causa da importunação. É claro que Jesus não estava dizendo que o nosso Pai é como esse amigo que está dentro de casa, chateado e sem querer abrir a porta. Ele estava dizendo precisamente o contrário. Ele estava dizendo: se um amigo seu, mesmo sendo seu amigo, está chateado, está incomodado, ele vai lhe atender. Se você insistir muito, quanto mais o vosso Pai Celestial, que não é apenas o seu amigo, mas é o seu Pai, que não é apenas alguém humano que pode se incomodar, se ferir, se magoar, se chatear, se irritar, se irar. Não. Ele é o vosso Pai Celestial. Ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto a atender às suas necessidades. Ele está sempre aberto para ouvir a sua voz. Ele está sempre disposto a abrir a porta. Não importa se é à meia-noite, não importa se de madrugada, não importa a circunstância e a hora ou o momento. Jesus estava dizendo: vale a pena, vocês têm que insistir, persistir, buscar sempre orar, porque ninguém, nenhum filho de Deus importuna a Deus. Ele não pode ser incomodado. Deus não se chateia. Nós é que somos limitados. Acredito que, por vezes, nós pedimos pouco. Deveríamos pedir mais. Jesus disse em seguida: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quero terminar falando sobre esses três verbos. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. É muito importante a gente entender esse verbo, porque tem muita gente decretando o que não pode decretar. Tem muita gente orando, dizendo: eu determino, eu faço, eu aconteço. Em nome de Jesus, tem que ser do jeito que eu estou pedindo, do jeito que eu estou falando. Deus, eu sou teu filho, eu fui redimido, eu tenho crédito no céu. Parece que falta aquilo que é principal na oração, a humildade. A humildade. Porque Jesus usa o verbo de um mendigo, pedir. Mendigo não exige. Você já viu um mendigo exigir uma esmola? Eu nunca vi. E mendigo é aquele tipo de pessoa que mais recebe nãos na sua vida. Pergunte a um mendigo quantos nãos ele recebe por dia. E pergunte a ele se ele vai desistir de pedir. Ele não desiste. E se você perguntar, ele vai dizer: eu não desisto porque alguém vai se compadecer e vai me dar. Agora, nós precisamos entender que temos um Pai que nos ama, que pedir a Ele não lhe incomoda e que não devemos desistir de pedir. Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Vai receber. Ele concede. Ele é gracioso para isso. E ele fala outro verbo, buscar. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa de importância. Quando você perde algo muito importante, de muito valor, você não desiste de procurar até achar. Não é assim? Nós não desistimos. Se desistimos, é porque não era tão importante assim. Porque não tinha tanto valor assim. Quando nós buscamos a Deus, estamos buscando aquilo que é de mais precioso, de mais valioso.
e que você entenda que oração é a porta que Deus abre para nós termos total comunhão com Ele, intimidade com Ele. Quanto mais você ora, mais de Deus você tem. E é curioso que, ainda que nós não tenhamos com clareza a resposta da oração que nós queríamos, ao nos levantarmos do momento de oração, já nos levantamos com uma outra perspectiva, com uma outra visão das coisas, fortalecido e rejuvenescido pela presença do Espírito Santo. Que nós entendamos isso. Buscar-me-eis e me achareis, disse o Senhor, quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, quando nós buscamos Ele entendendo, tu és precioso demais para mim e eu te quero muito. E por último, meus irmãos, ele fala de bater. Bater e abrir-se-vos-á. Não é? E esse bater aqui é o bater com insistência. Eu acredito que nós aqui, eu não sei se tem algum jovenzinho no nosso meio, alguns não dá para ver o rosto, mas eu entendo o seguinte, que o bater aqui é o bater com insistência e permanecer na porta. Quando eu era criança, muitas crianças batiam na porta e saíam correndo. É isso. Outras tocam a campainha só para chatear e vai embora fazendo troça. Oração pressupõe permanência e insistência. Se você bate na porta e corre, e esquece, e não insiste, então você está brincando com a oração como uma criança brinca com as pessoas. É preciso ter perseverança. Bater, 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 até que a porta se abra. E ela se abre. Ela se abre. Porque Jesus não só nos deu esse exemplo de ordenança de bater, a oração batendo, mas ele também bate a porta. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu abrirei, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Ora, se ele bate é porque ele quer entrar, e se ele quer entrar é que ele quer ter comunhão com a gente. Então, se a gente bate, é porque nós queremos ter comunhão com ele. E se ele quer que a gente abra, obviamente ele vai abrir. Então, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, crescer na vida de oração, porque tem muita gente aí crescendo muito em conhecimento doutrinário. Fecho, como falei no início. Muita gente discutindo, já parou para pensar nisso? Discutindo calvinismo, arminianismo, discutindo tricotomia, dicotomia, discutindo amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, discutindo se é pós ou se é pré-tribulacionista, mas eu não vejo ninguém brigando, dizendo eu quero ser uma pessoa que ora mais, e mais oração, ou discutindo o assunto da oração. Não tem. São poucos. Faça um curso teológico e muitos estão ingressados nos cursos teológicos, e isso é bom. Mas abra o culto de oração à noite e você vê que pouquíssimas pessoas comparecem. Irmãos, poder espiritual só vem através de oração. Unção é por meio de oração. M. Bonds escreveu um livrinho chamado Poder através da Oração, e ele diz isso. Ele diz que Deus não está à procura de métodos, que Deus não está à procura de mecanismos, mas que Deus está à procura de homens e homens de oração. Homens no geral, homens e mulheres de oração. Deus nos encontre assim, pessoas completamente comprometidas em buscar a Deus através da oração. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.